Já pensou em estar andando tranquilamente dentro das muralhas e dar de cara com um titã gigantesco que consegue até mesmo falar? Você não responde porque está com medo, é? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Shingeki no Kyojin, também conhecido como Attack on Titan, é uma série de mangá e de anime, escrita e ilustrada por Hajime Saya, e é ambientado em um mundo onde a humanidade vive dentro de cidades que são cercadas por 3 enormes muralhas que os protegem dos gigantescos humanoides devoradores de humanos, que são chamados de titãs. A história segue Eren Yeager, que jura exterminar os titãs após um titã causar a destruição de sua cidade natal e a morte de sua mãe. Aqui a gente não vai focar tanto na história principal, mas sim para quem já conhece a série e principalmente para quem conhece o Titã Bestial. Eu vou levar isso comigo. O Titã Bestial é um dos 9 titãs que, sob posse de Zack Yeager, possui sangue real e possui a habilidade de controlar titãs irracionais, além de transformar Eldianos comuns em titãs irracionais, e está atualmente sob a posse de Zack Yeager. O Titã Bestial é um dos 9 titãs que foi trazido ao mundo depois da morte de Ymir Fritz. Nos 1700 anos seguintes à sua morte, o Titã Bestial ficou sob a posse de vários Eldianos subservientes ao Titã Primordial. Alguns séculos depois, quando o 145 rei da família Fritz abandonou os conflitos de Elídia e mudou-se para Parades, o Titã Bestial foi tomado pela nação de Marley durante a Guerra dos Grandes Titãs. Podem se mover agora. Em algum ponto antes dos anos de 845, Zack Yeager foi escolhido para herdar o poder do Titã Bestial. Adicionalmente, foi concedido o título de Mestre da Guerra sobre todos os guerreiros de Marley. No ano de 850, Zack Yeager infiltra-se na muralha de Rose e usa seu poder de seu Titã Bestial para transformar os moradores de Hangaku em titãs, possivelmente como uma maneira de tentar forçar os Eldianos dentro das muralhas. Pouco depois, um pequeno grupo de seus titãs é visto pelo líder de esquadrão Mike Zacharias, que começa uma missão com outros soldados recrutas da divisão de reconhecimento em espalhar a notícia de uma invasão na muralha de Rose. Depois de matar 5 dos titãs ragaço de Zack, Zack pega o cavalo de Mike e joga no seu caminho, fazendo com que ele caísse na boca de um titã guloso. O Titã Bestial impede os titãs restantes de atacarem, enquanto ele pergunta a Mike sobre a arma dos Eldianos e que está usando contra os titãs, mas Mike tem muito medo de falar. Sem nenhuma resposta útil, o Titã Bestial leva o DMT de Mike e sai de cena, liberando seu controle sobre os titãs e permitindo que eles comam Mike vivo. Mais tarde naquela noite, o Titã Bestial escala a muralha de Rose, rasgando em pedaços do muro para usar como projéteis contra a equipe de soldados da divisão de reconhecimento, descansando no castelo de Utgard. Presumivelmente, 2 meses depois, após a invasão da muralha de Rose, Zack se reúne com seus guerreiros subordinados, Rainer Braun e Bertolt, nas ruínas do distrito de Shingashina. Os dois querem retornar aos muros para resgatar sua camarada Annie Leonhard. Quando a divisão de reconhecimento chega ao distrito de Shingashina, como Zack havia predito, o Titã Bestial atua como comandante das forças durante a batalha. Como sua maioria da divisão de reconhecimento está dentro do distrito, Zack usa o poder de seu titã para convocar um bloqueio de titãs ao norte do distrito, impedindo qualquer fuga. Neste momento, Zack também colapsa a ruptura norte da cidade, privando as tropas de seus cavalos ao norte da muralha. Vendo isso, você já consegue entender que esse titã é realmente muito forte, ou seja, um dos titãs mais fortes do jogo, e justamente ele tem um QI aí muito alto. As habilidades. Enquanto as habilidades inerentes e exatas do Titã Bestial são desconhecidas, o Titã Bestial de Zack ganhou significativas habilidades únicas, graças ao sangue real dentro dele. Isso é possível através da administração do fluido espinhal de Zack nas vítimas eldianas. Apesar das várias falhas nas habilidades de Zack no controle do Titã Bestial, elas provam ser inestimáveis para as necessidades de Marley, e são sem precedentes na história do Titã, de natureza comparável ao do próprio poder do Titã Primordial.
Um dos atributos mais perigosos do Titã Bestial é a capacidade de transformar Eldianos em humanos e titãs sem o uso de soros. Isso é conseguido através de um gatilho baseado em grito. Bem como a habilidade do Titã Primordial e do Titã Fêmea, esta habilidade pode ser usada para causar efeitos devastadores sobre inocentes, como o início da invasão da Muralha Rose, depois que os residentes de Hako foram transformados em titãs com o poder do Titã Bestial, e quando os militares de Marley fizeram uso desse poder de ataque aéreo nos titãs de Fort Slava. Contudo, só é possível quando a vítima por algum meio entrar em contato com o fluido espinhal de Zack, portanto este poder é severamente limitado em batalha, como quando Zack foi incapaz de transformar qualquer membro da divisão de reconhecimento em titãs durante a invasão da Muralha Rose e a batalha do distrito de Shingashina, conforme observado por Coach. Essa habilidade não é encontrada no Titã Bestial anterior. O Titã Bestial de Zack é capaz de exercer algum controle sobre os titãs, sem mente, através de uma habilidade baseada em grito. Através de comandos vocais, o Titã Bestial é capaz de dirigir as ações sem mente e poder ordená-los para abster-se de comer seres humanos e permanecer em algum lugar caso seja necessário. Titãs sob o controle de Zack são capazes de funcionar usando apenas a luz, sem cair na fadiga. No entanto, essa habilidade é evidentemente imperfeita em comparação com o Titã Primordial. Titãs sob o controle do Titã Bestial ou parecem ser capazes de ignorar ordens ou ocasionalmente não compreendem as ordens dadas. Além disso, titãs sob o controle do Titã Bestial não podem agir sobre a vontade não dita do usuário bestial, ao contrário do Titã Primordial, e deve ser dado algum tipo de sinal verbal direto antes de agir. O endurecimento. O Titã Bestial, assim como a maioria dos 9 titãs, possui a capacidade de enrijecer partes do seu corpo. Durante a breve batalha contra Levi, o Titã tenta utilizar o endurecimento para proteger a sua nuca. No entanto, Levi derruba o Bestial antes do endurecimento se formar. Em seu reencontro, o Titã Bestial novamente utiliza essa habilidade para proteger sua nuca de Levi, mas o mesmo usa diversas lanças de trovão para destruir o endurecimento. Com base em tudo isso, a melhor forma de derrotar o Titã Bestial é justamente usando, o Titã Primordial do Eren. Por que a gente teria que utilizar dessa forma aí como derrotar? A gente sabe que o Levi, ele tem sim grandes poderes e poderia facilmente derrotar sozinho o Titã Bestial, mas a gente tem que pensar aqui caso a gente fosse uma pessoa mais comum. Então como a gente faria isso? A nossa estratégia seria usar o Eren, Quando o Titã Bestial fosse usar o poder dele e dos titãs para mandar todos eles atacarem o Eren, seria nessa hora que o Eren se transformaria e revidaria o ataque, mandando todos os titãs de volta a atacarem o Titã Bestial, e seria nessa hora que agiríamos. Assim, nessa hora ele ficaria distraído e conseguiríamos convencer o Levi a, junto com nós, atacar o Titã Bestial nessa hora. E assim, provavelmente ele ficaria distraído e deixaria sua nuca de alguma forma exposta, e nessa hora entraríamos e conseguiríamos rasgá-la, e assim retiraríamos o Jäger, e com certeza derrotaríamos o Titã Bestial. Você não responde porque está com medo, é? E eu vou ficando por aqui e até a próxima.